Pessoal, hoje vai ser um vídeo versão pocket, tá? Porque eu tô entre viagens, eu tô de folga, voltei de uma viagem com a família da minha companheira e tô indo pro Brasil daqui a poucas horas para aproveitar essa data FIFA última do ano para rever minha família depois de mais de um ano, rever alguns familiares que eu não vejo há mais de 3 anos, visitar o Rio de Janeiro, visitar Ouro Preto, enfim, eu tenho um foco muito importante para dar agora e como eu tô com tanta coisa para fazer, para me organizar para essa viagem de daqui a pouco, eu não consigo me debruçar tanto quanto eu gostaria nessa rodada, então só vou falar dos 3 jogos que estão na capa desse vídeo, tá? Eu queria muito falar da lua de mel agora encerrada entre Manchester United e Ruud van Nistelrooy, mais uma vitória com 3 gols de diferença para cima do Leicester agora na Premier League. Queria falar da grande vitória do Newcastle fora de casa contra o Nottingham Forest com um bonito gol do Joelinton. Queria falar da primeira vitória do Ipswich nessa Premier League, a primeira vitória na primeira divisão inglesa desde 2002. Queria falar também de uma vitória, enfim, do Wolverhampton, agora para cima do Southampton, e da situação do André, que está no banco, mais uma vez, dessa equipe do Gary O'Neill. Mais uma grande partida do Brentford e mais uma grande partida do Bournemouth, 3-2, vitória para o time de Thomas Frank. O Wolverhampton, aliás, com uma grande atuação do Matheus Cunha, esqueci de citar, queria falar de mais uma vitória importante do Fulham, mas eu vou ter que me focar nesses 3 jogos principais que mexem ali com a parte de cima da tabela, por conta dessas questões que eu já disse aqui. E eu preciso falar desse mar de rosas, né, desse mar de flores, que é esse início de relação entre Liverpool e Arne Slot, que vai de excelente para excepcional a cada partida que se passa. Esse Liverpool vai para a data FIFA como líder na Premier League e líder na Liga dos Campeões e ainda mais líder na Premier, cara, porque essa vitória contra o Aston Villa vem acompanhada de perda de pontos dos, em teoria, clubes que vão disputar o título com esse Liverpool, que acho que já dá para, não digo garantir, mas a sensação é de que o Liverpool vai sim brigar por essa taça da Premier League. É muito chato a gente ficar tentando fazer exercício de futurologia e puxando o freio de mão ou acelerando além da conta o ânimo de um torcedor ou outro, de uma torcida ou outra. Não acho que faça sentido, então o que dá para analisar é o que a gente tem de evidência do início desse trabalho do Arne Slot, que tem evidentemente problemas para resolver, mas a maior parte do que a gente vê em campo são pontos positivos e é um Liverpool que consegue uma vitória no detalhe ali para cima do Aston Villa. São 15 vitórias em 17 partidas em todas as competições para o treinador com o melhor início da história do futebol inglês. Somente em 19 e 20, tá? O Liverpool na era Premier League somou mais pontos do que os atuais 28 dos 33 possíveis nas 11 primeiras rodadas. Portanto, e naquela temporada foi quando o Liverpool conquistou, enfim, o campeonato inglês na versão Premier League com 99 pontos, 18 à frente do Manchester City. Agora são 5 pontos à frente do City, daqui a pouco a gente fala do tropeço, e 9 à frente do Arsenal. Rapaz, a liderança ela está nas mãos do melhor time da Premier League até aqui, sem nenhuma dúvida. Ela está muito bem entregue para esse Liverpool de Arne Slot. E mais um jogo com a estrela pujante de Mohamed Salah, que agora se torna o primeiro jogador das 5 principais ligas europeias a chegar a 2 dígitos tanto de gols quanto de assistências, e a 4ª temporada consecutiva que o Salah faz isso. Cara, é um deboche, né? É um deboche a constância do protagonismo de Mohamed Salah com a camisa do Liverpool, e agora são 20 participações diretas para gol nessa temporada. 10 gols marcados e 10 assistências. Aliás, na era Premier League, é o segundo jogador que mais marcou gol e deu assistência na mesma partida. São 35 jogos para o Salah fazendo isso na Premier League e está atrás apenas de Wayne Rooney com 36. É muito provável, portanto, que o Salah pelo menos empate com o Wayne Rooney nesse quesito ainda nesta temporada. Faltam 10 gols para ele alcançar o Thierry Henry na 7ª colocação da artilharia histórica e já ultrapassou o Henry na tabela de assistentes, né?
de maiores assistentes da era Premier League. Agora o Salah, o 13º colocado com 75 assistências pela Premier League, está a 1 de Ted Sheringham e Christian Eriksen e a 5 de empatar com o David Beckham, que é o 10º colocado. Então está a 5 de entrar no top 10. Enfim, é um dos maiores jogadores da era Premier League, um dos maiores jogadores do século no futebol inglês, e não à toa uma bandeira foi trazida a Anfield neste sábado, cobrando a FSG pela renovação do rei do Egito e do rei de Anfield. O que vocês estão esperando? Tomara que até o fim dessa data FIFA a gente tenha notícias positivas e que a gente veja o Salah muito mais temporadas brilhando pelo Liverpool no futebol inglês. Quem está com brilho meio fosco é o Manchester City. Me debrucei nos pontos do Manchester City no vídeo mais recente publicado aqui no canal antes desse, então se você quiser dar uma olhada, por favor, tá muito fácil de achar. Se eu não lembrar de colocar aqui na tela no momento que eu estiver falando isso. Os tópicos são os mesmos, tá? Rigorosamente mudou muito pouco do que eu falei naquele vídeo para mais essa derrota, a 4ª consecutiva do Manchester City. Pela primeira vez desde 2021, o City perde um jogo depois de ir ao intervalo vencendo na Premier League, e foi justamente o Brighton naquela partida também. Pela primeira vez o Haaland perdeu um jogo de Premier League quando ele fez um gol nela. Já é um negócio absurdo. Esses dois pontos aí, esses dois ineditismos do retrospecto recente do City já dão o tom do nível absurdo que a equipe mantém, né? Pela primeira vez desde 2006, o Manchester City, enquanto clube, perde 4 partidas consecutivas, e aí é o dado mais falado e mais forte de todos, que é pela primeira vez na carreira como treinador, o Guardiola perde 4 jogos consecutivos. 2 pela Premier, 1 pela Copa da Liga e outro pela Liga dos Campeões. É uma crise para os padrões do Manchester City, sem nenhuma dúvida, uma crise muito impulsionada pelas lesões, e tem gente me cobrando que eu cobre o Manchester City e o Pep Guardiola pelas lesões como cobrei o Ten Hag, o que é um paralelo que eu acho no mínimo divertido. Eu tinha informação do Ten Hag, não tenho nenhuma informação do Pep Guardiola, além de que a evidência, a amostra do Pep Guardiola é muito maior do que a amostra de Erik Ten Hag no futebol inglês especialmente, e não tem cabimento comparar uma situação com a outra. É só quem se incomodou com a informação de lá de trás e agora quer que a qualquer crise de lesão eu faça a mesma coisa, mesmo sem a informação. Se eu tivesse informação, evidentemente, eu faria a mesma coisa. Mas lembremos que é uma crise de um segundo colocado, tá? Então, muita calma nessa projeção de que o Manchester City está vivendo um inferno astral. Inclusive, é bom a gente lembrar, e eu faço muito questão de falar isso agora, tá? Parece que eu tô passando pano, e eu sei que muita gente vai achar que eu tô, mas tem que ter muito respeito pelo Pep Guardiola e entender que ele já reverteu situações piores. O City já esteve mais distante do primeiro colocado e acabou ganhando a Premier League. Estamos apenas na 11ª rodada, e eu vou provar isso aqui, ó. O City tem 11 jogos e 2 derrotas nessa Premier League. Nas 8 temporadas anteriores do Pep Guardiola, em metade ele perdeu 2 jogos até mais cedo do que da 11ª rodada. E dessas 4 temporadas, em 3 ele terminou como campeão. Então, calma. As sensações são esquisitas, eu sei, mas evidentemente que é preciso dar muito crédito e de maneira alguma achar que esse momento ruim do Manchester City já garante, já contrata uma temporada ruim. Isso não está contratado, isso está longe de estar garantido. As fragilidades me parecem pontuais. É um City que traz boas sensações em momentos de algumas partidas. Dessas 4 derrotas, teve bons momentos em todas, menos contra o Bournemouth. Mas é um City que está pecando nos principais pontos de um jogo de futebol, que são as áreas, né? Sofre gol com muito pouco, criado pelo adversário. Não precisa martelar para fazer gol no City. E demora muito para fazer gol. Em várias dessas partidas já poderia ter feito 2, 3, 4 e, entre aspas, ter fechado o caixão do jogo, e não o fez, e depois permitiu reações com o Brighton. Foi mais ou menos o mesmo enredo que, por exemplo, contra o Sporting. E na próxima rodada da Premier League, o City recebe o Tottenham, e na seguinte visita o Liverpool. Eu estou já absolutamente ansioso para esse jogo. Imagina o Liverpool do jeito que está
e vamos ver como que voltará o Manchester City da data FIFA, como que vai estar o ambiente em Anfield para essa mini final, né, que a Premier League nos dá de presente na 13ª rodada, portanto. A data FIFA chega em ótima hora para esse Manchester City, não preciso nem dizer porquê. Sobre o Brighton, que eu não quero deixar de falar do Brighton, é um grande trabalho do Hurzeler, é um grande trabalho do Tony Bloom, né, do Brighton, que sempre consegue se reinventar, perdendo jogadores, perdendo treinadores, e aí tá mais uma vez aí com ótimos jogadores e tá ali com os mesmos 19 pontos de Chelsea e Arsenal, por exemplo. Né? É algo muito, muito, muito bonito o que o Brighton consegue fazer, e muito bonito ver esse retorno do João Pedro se recuperando de uma lesão, sendo fundamental para essa virada, né? Marcou o primeiro e deu assistência para o segundo. Ele que nos últimos 4 jogos em que ele esteve em campo na Premier League marcou contra City, Arsenal e United. Gosta de jogo grande. E bem fisicamente é um jogador para brigar para ser titular da seleção brasileira no grupo. Eu não preciso nem falar que ele tem que estar. E para finalizar, o empate morno em Stamford Bridge, um para o Chelsea, um para o Arsenal, com alguns momentos um pouco mais quentes, mas acho que ficou de bom tamanho, né? Cada time tem um gol perdido para chamar de seu. O Chelsea do Malo Gusto e o Arsenal do Trossard no último lance do jogo, né? Mas o empate ficou de bom tamanho para os dois. O Arsenal abre o placar com o barulho da presença de quem fez muito barulho na ausência, que foi o Odegaard. Ele clareia uma jogada, era isso que faltava para o Arsenal. E é impressionante como só ele consegue fazer isso em todo esse elenco de Mikel Arteta. Ele clareia a jogada para o Gabriel Martinelli fazer um gol muito permissiva a postura do Sanches, né? Não é um goleiro da altura do Chelsea, eu tenho a impressão. E mais uma vez ele me deixa essa impressão num jogo grande. E o Chelsea consegue fazer o gol com um jogador que ainda pode ser muito importante para essa campanha, que é o Pedro Neto. Gosto muito do Pedro Neto desde o tempo de Wolverhampton. É o primeiro, aliás, gol dele na Premier League com a camisa do Chelsea. Eu tinha marcado na Copa da Liga, mas o Pedro Neto, mantendo-se saudável, tende a ser um jogador importante para esse Chelsea. Tá bonito o gol de fora da área. E o Chelsea vai para a data FIFA na 3ª colocação. Não consegue essa posição na Premier League desde a última rodada da temporada 21-22. Tem muito tempo que o Chelsea não consegue beliscar uma posição tão alta na tabela, e é um sinal muito, muito positivo desse começo muito saudável do trabalho do Enzo Maresca, bastante acima das minhas expectativas, não sei das suas. Não consigo considerar o Chelsea no mesmo degrau que o Arsenal, talvez nessa temporada eu me surpreenda e esteja, mas é um trabalho ainda em construção. Vamos ver se o controle das instabilidades naturais de um grupo tão jovem, de um treinador tão jovem, de um começo de trabalho, será suficiente para uma estabilidade dentro da Premier League. Por exemplo, ainda falta uma vitória contra o Big Six, né? Perdeu para o City, perdeu para o Liverpool, empatou com o United, empatou com o Arsenal. Vamos ver se esse Chelsea consegue, portanto, crescer nesses principais jogos contra, enfim, no fim das contas, contra quem ele compete, mesmo por posições ali na tabela, mas estar na 3ª colocação já é um sinal muito, muito, muito bonito para esse começo de trabalho do Enzo Maresca. E o Arsenal chega a 4 jogos seguidos sem conseguir vencer na Premier League, e não por acaso cai para a 4ª colocação, já está a 9 pontos do Liverpool, a gente tem que repetir aqui. O empate em Stamford Bridge raramente vai ser um mau resultado, a não ser que seja nas rodadas finais da Premier League, com o Arsenal precisando de vitória. A questão é que vem nesse contexto, né? E ainda junta com a derrota para a Inter de Milão na Liga dos Campeões, enfim. Pelo menos jogou com o time em teoria completinho. Teve o Ben White na direita, teve o Odegaard com o Rice no meio campo. E o retorno da data FIFA na Premier League convida o Arsenal a uma reação quase que obrigatória para quem quer brigar pelo título, tá? Porque recebe o Nottingham Forest, também com os mesmos 19 pontos, mas esse jogo é em Londres e o Arsenal precisa vencer. Visita o West Ham, a crise do Lopetegui, precisa vencer também, e depois recebe o Manchester United, que a gente vai ter que entender como que vai estar com o Ruben Amorim, só que para brigar pelo título, Emirates tem que ser uma fortaleza, e o Arsenal tem que vencer esses 3 primeiros jogos do retorno da data FIFA para dar sensações mais uma vez de que vai voltar a ser o Arsenal que a gente conhece das últimas 2 temporadas na Premier League, pelo menos, tá? É isso, minha gente. Eu queria
me debruçar muito mais no que eu falei e ainda mais no que eu não falei. Mas é isso, eu estou muito ansioso para virar a chave. Acho que eu me acostumei a compartimentalizar as coisas na minha vida, então eu preciso fechar o trabalho para poder virar a chave mentalmente para o lado emotivo de reencontro com pai, com mãe, com irmãs e amigos, etc e tal. Depois dessa mini sessão de terapia, um beijo para você, obrigado pela companhia. Eu já tenho vídeos gravados aqui, tá? Pré-gravados para eu conseguir ir alimentando o canal pelo menos uma vez por semana nesse período que eu estarei no Brasil. Eu volto naturalmente antes do fim da data FIFA, beleza? Valeu, gente!